Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Juno Alves e esse aqui é o Teologia Respostas para o Dia a Dia. E hoje eu te convido para nós meditarmos em uma palavra. Quero te convidar a parar, a respirar um pouquinho e permitir que a palavra de Deus aquiete a sua mente e fortaleça também o seu coração. Então eu te convido para nós lermos Salmo 46 e o verso de número 10 que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso é muito mais do que um convite. Na verdade, é uma ordem firme, mas é uma ordem cheia de amor. Uma declaração divina que confronta diretamente um dos maiores ídolos do nosso tempo, que é o desejo de controlar tudo. E nós vivemos numa geração marcada pela velocidade, marcada pela rapidez, pela pressa. E a internet, ela nos acostumou com tudo para o ontem. Mas a alma humana, ela não vive no ritmo da internet. A alma humana, ela não vive no ritmo do Wi-Fi. A alma humana, ela vive no ritmo da eternidade. E um filósofo por nome de Pascal, ele dizia que toda a infelicidade do homem provém de uma só coisa: de não saber permanecer em repouso num quarto. E a Bíblia vai muito mais além. Ela afirma que a alma, ela só encontra o verdadeiro descanso em Deus. É o que está escrito no Salmo 62, verso 5, que diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E esse descanso, ele não é passividade, é uma fé tranquila, é uma fé firmada. E o Salmo 46, ele foi escrito num tempo de crise, num tempo de caos, num tempo de ameaça. É tanto que no verso 1 nós podemos ler: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou como algumas outras traduções diz, nas tribulações. Ou seja, o aquietai-vos do verso 10 onde lemos, ele não vem depois de uma calmaria, mas no meio de uma tempestade. É a mesma coisa de ouvir Deus dizendo: mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor, eu continuo sendo Deus. E a pergunta que eu faço a você: você está ansioso? Você está ansiosa? Você está desesperado? Você está desesperada? A Bíblia nos diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você está tentando controlar tudo? Aquietar-se é reconhecer: Deus, eu não dou conta. É ser sincero com o Senhor. Deus, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Você sente que Deus está em silêncio? Saiba que Deus não grita no meio do caos. Muitas vezes Deus, ele sussurra na quietude. E às vezes o silêncio de Deus nos assusta. Nós sentimos que estamos orando, clamando, esperando e nada acontece. Mas pare para pensar. E se o silêncio de Deus não for ausência, mas for uma presença disfarçada de quietude? E a Bíblia nos mostra exemplos que muitas vezes Deus não age no barulho e na pressa humana, mas que Ele age na serenidade de um coração que aprendeu a confiar. Como está lá registrado em 1 Reis, capítulo 19, a história do profeta Elias. O verso 12 diz que depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio um sussurro suave. E sabe por quê? Porque quem sussurra só é ouvido por quem está perto. E o silêncio de Deus muitas vezes é um convite para você se aproximar dele, porque ele quer sussurrar nos seus ouvidos. Então grave isso no seu coração. Deus está no controle. Mesmo
que você às vezes não entenda, Deus está no controle. Mesmo quando parece que Ele se calou, Deus está no controle. E o controle de Deus não depende da minha e da sua percepção. O controle de Deus está totalmente vinculado com a sua essência, porque Ele é soberano, Ele é bom, Ele é presente. E aquietar-se é um ato de adoração. É confiar em Deus sem exigir explicações. E hoje eu te convido a praticar esta confiança. Não apenas dizer com os lábios, Deus está no controle. Não, mas é viver de fato como quem realmente crer nisso. Então, faça uma pausa, reflita, acalme o seu coração, tenha fé, tenha paciência, não entre em desespero, adore a Deus mesmo que esteja doendo, confie no Senhor, tenha certeza, tenha convicção que Deus está no controle. Se esse devocional, se essa palavra falou com você, deixe o seu like aqui, compartilhe com mais alguém que também precisa ouvir esta palavra, que precisa desta paz. E escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que você precisa aquietar hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho e volte aqui mais vezes, porque nós teremos mais devocionais como o de hoje, tá bom? Que a graça do Senhor fique contigo, te aguardo nos próximos vídeos, que a paz de Cristo esteja com você, que você receba do Senhor a paz necessária para a sua alma. Que Deus te abençoe e um forte abraço.